A imagem de uma cidade pode ter em sua composição o atravessamento de muitos olhares sobre ela. Está a todo momento sendo construída e se reconfigurando nas relações dos habitantes entre si mesmos e o espaço, possibilitando inúmeras narrativas sobrepostas. Ipatinga é a cidade do aço, cidade-jardim, cidade do fazer artístico e manual. Meu nome é Sandra Helena, eu sou natural de Lins, estado de São Paulo. Eu vim para Minas Gerais ainda criança, com 8 anos de idade. E quando me casei, eu vim para Ipatinga. Então, eu resido aqui há 40 anos. E é uma cidade que eu aprendi a amar. Participei de alguns projetos, né, para retratar a cidade, e eu usei o bordado para esse fim. O meu processo de criação é a partir de fotos que eu pesquiso, e às vezes eu mesma fotografo, e tento retratar, né, o mais real possível, né, que é a minha forma de trabalhar. Bom, eu aprendi a bordar ainda adolescente. E um tempo eu não bordava, ficou, né, quietinho, e de um tempo para cá é que eu comecei a ter esse interesse novamente e voltei a bordar exatamente com esse projeto retratando os pontos turísticos e tem os ipês que eu gosto muito porque são muito abundantes aqui em Ipatinga, então eu frequentemente bordo os ipês. Eu já conheci a Tatiane, né, de eventos que a gente participou juntas. E, assim, né, cada vez mais conversando, a gente descobriu que seria legal juntar a fotografia com o bordado. E eu acho que foi uma união que deu muito certo. E foi muito interessante para mim, porque eu nunca tinha, né, feito. E eu gostei muito de ter com ela, né, junto com ela, feito esse projeto. Meu nome é Tatiane Bispo, eu nasci e moro em Ipatinga, Minas Gerais. Nesse vídeo, eu e a Sandra vamos compartilhar um processo de criação artística de bordado livre sobreposto à fotografia. A ideia surgiu de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo sobre esses processos criativos. Nós temos aqui na cidade vários trabalhos e pesquisas relacionados ao bordado. Inclusive, eu quero ressaltar a importância de artistas manuais incríveis e pesquisadoras como a Maria Luciana Brandão, a Carla Pauliello, que se debruçaram sobre essa temática. Além disso, são muitos os coletivos de artes manuais, principalmente bordado. Eu já conheci o trabalho da Sandra há algum tempo e admiro muito o cuidado que ela tem com os detalhes e o olhar atento às paisagens da cidade. Escolhemos 5 patrimônios históricos aqui da nossa cidade. Vamos mostrar algumas imagens e contar um pouco da história desses lugares, ensinar alguns pontos do bordado livre que podem ser utilizados nessa técnica e mostrar o resultado das fotos bordadas. A nossa figueira, Ficus elástica, estava no Cariru antes mesmo da construção desse bairro, que abrigaria os primeiros funcionários da Usiminas. Referência para a comunidade, nos anos 80 surgiu a possibilidade de sua derrubada, mas os moradores se mobilizaram e impediram que isso acontecesse. O Parque Ipanema é outro patrimônio de nossa cidade. Projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx, com o objetivo inicial de preservar a margem do Ribeirão Ipanema. Possui em seus jardins várias espécies originárias da Mata Atlântica.
Sua área estimada é de aproximadamente 1 km², dentro dos quais estão plantadas cerca de 12 mil árvores. O interior do parque abriga quadras poliesportivas, campos de futebol, pistas de caminhada e corrida, parque infantil, ciclovia, o Parque da Ciência, quiosques com bares e lanchonetes e um anfiteatro. Seu complexo compreende também um viveiro municipal, o Cartódromo Kart Clube de Ipatinga e o Estádio Municipal João Lamego Neto, conhecido como Ipatingão. O parque é muito frequentado pelos moradores e também visitado por turistas, principalmente das cidades vizinhas. A Capela do Povoado de Ipaneminha foi construída de pau a pique, em substituição a uma construção improvisada com palha de coqueiro. A missa de inauguração foi celebrada em junho de 1954. Em 1986, foi realizada uma reforma geral na igreja, com substituição de toda a parte deteriorada. Novos reparos foram feitos em 1991, com manutenção do forro e no telhado, e em 2012 foi realizada uma reforma total da capela. Com uma arquitetura típica do período colonial, ela é dedicada a São Vicente de Paulo. Além de abrigar imagens de reconhecido valor histórico, marca a sede de uma das mais antigas comunidades rurais de Ipatinga. Em 1930, a ponte metálica em treliça foi construída para permitir a passagem do trem. Em 1986, foi adaptada para o tráfego de veículos e pedestres, tornando-se o principal elo de ligação entre o centro da cidade e o bairro Veneza. 11 anos depois, com um projeto de reurbanização da área central da cidade, que ficou conhecido como Novo Centro, foi substituída por uma ponte de concreto e utilizada a partir de então apenas para a passagem de pedestres. A estação ferroviária de Pedra Mole teve sua fundação em 1º de agosto de 1922, às margens do rio Piracicaba. O terreno onde a estação foi erguida possuía rochas de calcário que se quebravam com facilidade, popularmente chamadas de pedra mole. Suas ruínas conservam parte da edificação. Projetada pelo engenheiro Pedro Nolasco, foi reaberta em 2020 após passar por uma restauração realizada pela Uzi Minas. Uma das principais referências desse trabalho é a Rosana Paulino. Ela é artista visual e pesquisadora de São Paulo. Utiliza diversas linguagens artísticas em suas obras, dentre elas o bordado e a sutura. Paulino traz como temática principal as imagens de mulheres negras, discutindo a construção das subjetividades, atravessada pelas condições de trabalho, relações de poder e o preconceito racial. Joana Choumali é uma fotógrafa da cidade de Abidjan, Costa do Marfim. Seu trabalho tem como temática as questões relacionadas à identidade e diversidade das culturas africanas. Outra artista que me inspira nesse trabalho é a Aline Brant, fotógrafa de Macaé, no Rio, com quem tive a oportunidade de fazer um curso de processos criativos. Rodrigo Mogis é artista plástico de BH, trabalha com bordados, desenhos, pinturas e colagens, atuando também como arte educador.
Bispo do Rosário. Foi um artista que trouxe à tona o debate sobre o preconceito e os limites entre a insanidade e a arte no Brasil. Os trabalhos de Bispo diversificam-se entre justaposições de objetos e bordados. Leonilson, artista plástico cearense, cuja obra foi predominantemente autobiográfica. Fez uso da costura e do bordado como poéticas visuais para a criação de alguns trabalhos. Bom, aqui eu usei o ponto alinhavo, o ponto caseado, o ponto corrente, o elo, aqui também é o mesmo, o ponto cruz e aqui o ponto reto, né, que é trabalhado de várias formas. Aqui o haste, esqueci dele na nuvem também. São pontos mais comuns, né, que são mais usados para vários bordados. Aqui tem um ponto chamado apanhado. Ah, tá. É um pontinho diferente, mas super simples também. Vou ensinar então alguns mais básicos, né, para quem está começando, poder se aventurar mais, porque o mais comum é o ponto atrás, é o mais facinho, né? Mas tem gente que não tem costume, né? Sim. É legal a gente ensinar. Vamos começar então pelo alinhavo, pode ser? Pode. Bom, primeiro a gente marca, né, que fica mais fácil no caso. Normalmente quando você vai fazendo tecido, você faz o risco, né, como aqui, você faz o risco, você vai seguindo o risco, tentando fazer o ponto no mesmo tamanho, né, mesmo a distância. E agora, no caso da foto, você vai furar, né, igual fizemos, né, demonstramos na nuvem. Então, vou fazer aqui alguns pontinhos. Só para você ir seguindo, né? Então, marcou. Pega o EVA, por favor. Ah, o quê? O EVA. Ah, tá. Para eu furar. Então, eu vou furar. Podemos usar aquela caneta também que você fez. Ah, é verdade. Aqui, ó. A gente pode usar a agulha mesmo. Ou tem, aqui, ó, esse equipamento. De última geração. Que nada Muita mais tecnologia. Nada mais é que uma caneta. Como é que é? Derretida. Uma agulha colada, derretendo o plástico, né? Só crianças não podem fazer isso sem o acompanhamento dos pais. É importante ressaltar isso. Então é só furar em cima do risquinho. Dei um nó na linha, estou usando 3 linhas, mas pode ser mais, pode ser menos, pode ser uma linha mais grossa, né, de meada. E a gente sempre olha atrás, porque para não errar o furinho e não fazer outro furinho. No caso do alinhavo, muita gente conhece esse alinhavo, muito usado em costura também, né, em roupas. Para prender um lado no outro antes de passar na máquina. Ah, é verdade. Né? Então é um ponto muito antigo, muito usado. Então aqui você saiu no furinho, entrou no outro, você vai entrar por baixo no próximo e repetindo. Para baixo, para cima no próximo furinho. Então, saltando um ponto muito simples, muito facinho. E que fica bonito, até para um acabamento de algum paninho para cozinha, né? Quando é no caso no tecido. E na foto dá para fazer, dá para bolar muita coisa legal com ele. E é um ponto rápido também, né? Dá um contraste bonito. E é bem rápido de fazer. Então, eu usei este ponto aqui na foto, aqui, ó, numa parte do telhado retinha, né? Então, ó, dá um destaque. Aqui não tá aparecendo muito por causa da cor, porque aqui, como a igreja é azulzinha, eu usei o azul, né? Eu usei 3 pontos diferentes na madeirinha azul da igreja. Ótimo.
Agora o próximo. É o ponto atrás, né, que a gente pensou. Ponto atrás. Então, mesma coisa, a gente faz as marquinhas, vou dar mais distância aqui. Vou fazer um pouco mais junto isso aqui. Furiei, né? Tudo furadinho. Mesma coisa, dei o nó na linha. Não gosto muito. Que Tá agora escuro, escureceu, né? viu? Ah, a gente está aproveitando Ó, reaproveitamento, gente, ó. Isso é muito importante. uma foto que não ficou boa, a impressão a gente não gostou. Ó, tá? Mas tudo dá. Tem jeito. É, Na verdade, não era aqui que eu queria começar. não tem problema não. Como a o gente ponto é atrás, eu gosto de começar no pontinho na frente. Daquele jeito, eu vou ter que virar. Ó, esse ponto, você vai voltando, né? Ó, tô indo para trás aqui, ó. Por isso que chama ponto atrás. Eu vou para frente, é lá no avesso. Aí volto. Ele fica tipo um pontinho alinhado, só que juntinho. Coladinho um no outro. E atrás vai formando o ponto haste, que é um avesso do outro. Esse eu acho que, Sandra, é o mais usado, né, no bordado. Mais usado. É, Esse e o haste, que vai ser o próximo, né, que a gente vai fazer. e para quem está começando é ótimo para treinar, né? Sim. Treinar essa E- habilidade de ir, voltar. Porque os pontos são movimentos diferentes, né? É o que formam, o que diferencia um ponto do outro é a maneira de fazer. Às vezes tem uns que são até pontos bem parecidos, mas que dão outro efeito, Verdade. né? Um detalhezinho que você muda, né? Isso. E é muito usado o ponto atrás e o ponto haste. Risco, qualquer risco que você fizer, né? Um bichinho, um barquinho, não sei o quê. Você contorna todo com esses pontos, né? Eu acho legal, Sandra, que à medida que você vai aprendendo a bordar, você consegue identificar, assim, no desenho ou na foto, o ponto que você vai escolher, né, para bordar. Sim. Porque no início você começa, assim, só ponta atrás, É, em tudo. é. Aí depois você vai diversificando, né? Isso. Tipo assim, ali na árvore eu já consigo ver um nó francês, ali eu consigo ver um ponto atrás, então você vai diversificando, então você vai aumentando seu repertório, né, de pontos. Sim. Como tudo na vida, né, as coisas você Tudo vai... é prática, É, né? Tudo é prática. Quanto mais você pratica, melhor seu ponto fica. Mais firme, mais uma sequência, né? Bonita, harmônica. é. Igual É quando mais na prática. aquela vez que você estava me ensinando o ponto matiz, né? Eu quebrava a cabeça para fazer aquele ponto e não saía do jeito que você tinha mostrado, mas é a prática mesmo. Isso. É incrível, né? É. Quanto mais pratica, mais habilidade você ganha e assim, mais agilidade também, né? Para fazer, mais rapidez. E também, eu não sei como explicar, mas tem uma questão, não é só da prática, mas assim, até da sensibilidade, não sei. Por Também, exemplo, também. como você, por exemplo, vai bordar um matiz que você identifica um movimento assim, bem
sutil que você faz para um lado e que faz diferença. É engraçado, né? Muito interessante. E é isso mesmo. Quanto mais você pratica, mais você vai enxergando, né? Uma forma melhor de fazer, uma forma mais rápida. Até na questão das cores também, que você estava explicando, por exemplo, aqui bate um pouco mais de sombra, aí você usa os tons mais escuros, aí vem clareando e faz toda a diferença, né? É impressionante. Cresce o bordado, né? Assim, sim. Dá aquela ideia mais de tridimensionalidade. Eu gosto muito, eu uso muito assim, né? Essa forma para bordar. Que eu acho que enriquece, né? O Demais. Trabalho, né? Ainda mais a questão da paisagem que você gosta de bordar, faz muita diferença. Eu fico relacionando, por exemplo, com a fotografia, né? Que você trabalha com sombra, luz, né? No bordado eu vejo que você tem essa sensibilidade de trabalhar a sombra, de não ser uma coisa assim, vamos supor, vou bordar a árvore toda num verde. Sim. Você, né, procura... É outra coisa, né? Quando você faz buscando, né, retratar a sombra e a luz, aí dá um efeito mais verdadeiro, mais né, natural. Por isso que eu acho tão interessante. Aqui, porque a linha atrás fica atrapalhando. Então agora a gente vai marcar também a mesma coisa, os pontinhos, para fazer o ponto haste, né? A mesma coisa, um pontinho. Eu vou acertar aqui, tá, gente? Porque é bom fazer em casa usando uma régua. Bom, então aqui, né, começando no início, sair com a linha. Aqui, eu salto esse aqui, ó, o do meio, e vou pro segundo. Eu volto. A linha tá para baixo aqui, eu vou sair, ó, com a linha sempre para cima. Dá para fazer o contrário também. Mas se você fizer da forma que fizer, você tem que fazer todos os pontos da mesma forma. Então, vou saltar esse, né? E vou pro próximo. Aqui é mais fácil, você vai sempre pro próximo. E volta no anterior, aqui, ó. A linha, ela vai sobrepondo uma a outra, né? E formando quase uma trancinha, né? Então fica parecendo uma haste mesmo, uma haste de planta, de matinho. E quando você volta lá de trás, você não puxa a linha toda, né? Não, eu deixo um espacinho, porque senão a gente acaba costurando a linha e depois você vai ter que tirar, porque senão na hora que você puxa, fica aí puxando o ponto anterior. Eu adoro fazer esse ponto, eu acho ele muito bom. E ele é bonito, né? Eu gosto também. Muito usado para fazer cabinho de planta. As curvinhas, né? Perfeito para fazer curva. Melhor que o ponto também, atrás. Sim. É muito usado também. Tem uma outra coisa também, né, Sandra, do bordado, que a gente não pode ter preguiça de desmanchar. Não. Se a gente errou... Gente, e errar, isso você pode saber que acontece mesmo. Mesmo quem tem experiência, acontece mesmo. Então não pode ter preguiça, porque você vai continuar, você vai arrepender. Aí você vai ter que desmanchar muito mais. Então é melhor desmanchar logo e... Não sofrer. Não sofrer e na hora que você recomeça, é tipo assim, não, agora eu estou evoluindo, né? Agora eu tô indo. No caso da fotografia, é bom você ir furando o papel aos poucos, né? Até para evitar errar. Porque às vezes você fura a foto toda e você decide não fazer aquilo mais, né? Você mudar de ideia. Mudar de ideia, Bom, então vamos fazer o pontinho, o nozinho francês. É um pontinho que eu amo fazer, um dos meus prediletos. O nozinho francês tem um jeito diferente, né, Sandra, de fazer.
Eu vou ensinar o jeito que eu faço. Eu vou pro lado direito, faço uma alça. Eu já seguro com a mão de cá para facilitar depois que eu tenho que passar a linha por cima da agulha, ó. Então eu fiz uma alça, vou pôr a agulha aqui na alça. Não vou passar a agulha não, vou segurar. Agora eu vou dar quantas voltinhas eu quiser, dependendo do tamanho que eu quero o nó, na frente da agulha aqui, ó. Então vai passar por cima da laçada, ó. 1, 2, 3. Vamos ver se esse tamanho tá bom. Vou pôr 4 para ficar maiorzinho. Aqui eu vou colocar no mesmo ponto que eu saí. Ou bem pertinho, quando é tecido, a gente pode, né, pôr um fiozinho assim perto dos fios. Aí eu ponho bem embaixo o nó, seguro a linha aqui, ó, e puxo. A linha passa dentro do nó e prende. Então vou fazer agora o outro mais perto. Você quer fazer florzinha, Um buquê, né? um buquê, uma árvorezinha, né? Fazer as folhas, por exemplo. Então, aqui, ó, seguro essa parte de baixo aqui, ó, com a mão esquerda e vou fazer as voltinhas. 1, 2, 3, 4. Ponho mesmo ponto, mesmo furinho e puxo. É muito lindo, né? É um ponto que dá volume, né? É. Então, fica muito lindo. Ele Qualquer coisa que você usar, ele fica bem bonito. Eu achei interessante também que ele dá pra usar com pelinho, né, de animal, assim, fica tão bonitinho. Carneirinho. Sim. Fica tão delicado. Como cabelo cacheado. É verdade. Né? Então, afinal, é feito bem bonito. É o ponto que eu uso para fazer os ipês, né? Que é a minha paixão. Por isso você gosta tanto, né? Que você até desenvolveu uma técnica para ele. É muito gostoso de fazer. É o meu ponto predileto. Nessa foto aqui eu usei ele. Essa aqui é... Isso aí, para fazer uma tipo árvore, né? Um arbusto. Era uma arvorezinha que estava bem escondidinha, eu coloquei um monte juntinho assim. E eu fiz com bastante pontos, né, assim, bastante voltas para poder dar volume. Quanto mais voltinha, mais volume você dá, né? E é legal, Sandra, que esse ponto também ele é bem versátil, porque você pode fazer ele mais solto, né? Assim, deixar os pontinhos mais soltos também, se você quiser. Ele fica mais abertinho. Né? Aí você vai adaptando do jeito que você acha mais legal. Sim. Acho que agora é o correntinha, né? A gente... Fazer com esse amarelo mesmo? Pode ser. Tá. Então vou marcar a mesma coisa, tentar ser mais reta. Pode ser mais perto para dar uma correntinha mais bonitinha. Então, nosso equipamento. Muito funcional. Encontra furador também na internet, mas eu acho que esse aí é tão prático que não tem necessidade, né, de comprar. Então eu saí com a linha aqui e volto com a agulha no mesmo ponto. E vou sair na próxima. No próximo, né, furo. E vou pegar essa laçada, ó. Então ele forma um elo, uma corrente. A mesma coisa aqui.
volto com a agulha no mesmo ponto que eu saí com a linha, seguro a alça, entro no próximo furinho e pego a laçada. Ó. Então, por que chama corrente, né? Porque ela vai formando mesmo uma corrente, uma vai prendendo na outra, segurando na outra. Aí deixa a laçada mais aberta, entra no próximo furinho e pega a alça. Aí deixa um pouquinho mais frouxo para ficar mais abertinha, parecendo mesmo uma corrente. Mesma coisa, entra no mesmo furo, saio no próximo, pego a laçada. Esse ponto também dá para ser usado para fazer uma haste de uma planta, para contornar algum risco, né? A intervenção do bordado sobre a fotografia é um processo de criação que rememora o tempo de fruição e contemplação. O bordado é uma grande metáfora da vida. Tem dias que a gente senta para bordar e sai tudo perfeito. A linha entra na agulha com facilidade, os pontos vão se formando com fluidez. Outras vezes parece mais difícil. A linha embola mesmo, aparecem nós. Aparecer esses nós fazem parte do processo de desconstruir a perfeição, de utilizar o bordado não apenas como elemento de ornamento, mas de expressão dos nossos sentimentos. Deixar vir à tona o que determinada fotografia nos provoca, esconder certos elementos da imagem com os pontos, destacar outros utilizando cores mais vibrantes, escrever trechos de uma canção ou poema que teve significado naquela ocasião. Diversas formas de representações que nos propomos a descobrir nesse trabalho. A imagem como instrumento de representação ou recriação das narrativas de nossa história.